Palavra de Deus. A palavra nos ensina que as coisas deste mundo hão de passar, mas a palavra do Senhor permanecerá sempre. E adoração. Meu Deus pode fazer, firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. A promessa está de pé, a sua garantia é o meu Deus. Comunhão. Veja o horário de nossos cultos, visite e compartilhe nossas redes sociais. Assembleia de Deus Central de Iguape, Rua 9 de Julho, número 169, Iguape, São Paulo, Brasil. A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, que Deus te fortaleça a sua casa, o seu lar, para que o Senhor seja louvado e glorificado, em nossas vidas, que Deus esteja entrando com provisão em todas as áreas da sua vida, tá certo? Nesse instante eu convido você, vamos orar, vamos buscar o Senhor para que Ele nos ajude em sua palavra, para que nós possamos entender aquilo que Ele requer e quer de nós, Então, em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, Pai santo, fala conosco através da Tua palavra, edifica-nos, Senhor, santifica-nos, e nos ajuda, Senhor, meu Pai, a fazer a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja trazendo provisão, Senhor, meu Pai, para aquele que está doente, enfermo. Em nome de Jesus, visita os encarcerados, para a glória de Deus. Pedimos que o Senhor esteja trazendo a provisão para o marido, para a esposa e para os filhos. Alcance esta família. Em nome de Jesus, nós te pedimos, fala conosco, Pai. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos a entender aquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém e graças a Deus. Nós vamos estar falando sobre um texto que é conhecido de todos. Está localizado lá em 1 Reis 19, versículo de número 1 em diante, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me faça os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um deles. Aqui nós observamos que no capítulo de número 18 de 1 Reis, houve ali um duelo entre o Deus verdadeiro e o Deus Baal e Azera, que na verdade era uma idolatria. O povo de Israel estava envolvido, estava na verdade embebido por uma idolatria terrível, Estava ali naquele momento. Observe bem. E aquela idolatria foi introduzida por Jezabel, que era uma mulher perversa. Era uma mulher que nós observamos que Acabe permitiu que essa mulher, e ele também se envolveu nessas idolatrias, Porque Baal era o deus da fertilidade. Baal, na verdade, também era tido como um deus que fazia chover. E naquele momento, nós vemos que Elias desafiou os profetas de Baal e de Azerá, que eram mais ou menos 850 profetas no Monte Carmelo. E ali houve esse desafio. E nós vemos que só Elias permaneceu como profeta do Senhor. Então veja bem que foi colocado ali dois sacrifícios. Foi colocado o sacrifício de Baal e Azerá, e foi colocado um sacrifício para o Deus verdadeiro. E naquele momento, eles começaram a clamar ao seu Deus. Começaram a clamar a Baal, e Baal não fazia nada, não tinha qualquer tipo de ação, não mandava fogo sobre o sacrifício. Embora, vemos que os sacerdotes, se nós lermos o capítulo,
eles se cortavam, né? Eles se retaliavam e o sangue jorrava ali. E de repente ficou ali até meio-dia fazendo esse tipo de atitude para ver se Baal respondia. Estavam clamando ao falso Deus. Então muitas vezes, meus irmãos, né, tem que tomar-se um cuidado de não estar clamando ao falso Deus. Tá entendendo? Temos que tomar cuidado para que as idolatrias, muitas vezes do nosso ego, do nosso eu, venha fazer com que Deus deixe de responder às nossas orações. Temos que tomar cuidado. Temos que buscar ao Senhor. Temos que buscar ao Deus verdadeiro. Temos que muitas vezes andar nos seus caminhos. Veja bem, não é? Existem muitas coisas que nós temos que tomar cuidado, não é verdade? Temos que tomar cuidado. Então observe bem que por causa disso, por causa daquela idolatria, não chovia 3 anos e 6 meses. Não chovia. E aquele povo estava passando por uma intensa seca, não é? Então, veja bem como Deus estava fazendo, porque Deus estava provando que Baal não era nada. E nós devemos saber que existe um Deus que é todo-poderoso, que pode agir na minha e na sua vida, transformando-nos, edificando-nos. Não é verdade? Olha que coisa tremenda. E de repente chegou a vez de Elias. Elias, ele começou a buscar ao Senhor. Começou a clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não é? E de repente o que aconteceu? O Senhor respondeu ao sacrifício. Então muitas vezes nós temos que clamar ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus ele vai o quê? Queimar o sacrifício no teu altar. Mas antes disso, tem que haver um conserto diante do Senhor. Temos que levantar o nosso altar, não é verdade? Veja bem que Deus só responde em altar que está completamente levantado, em altar que está completamente arrumado, em altar que está completamente, sabe, renovado, em altar que está completamente ali, está reconstruído, edificado, porque Elias ele teve esse trabalho de reconstruir o altar. Então, meus amados, de repente aquele sacrifício ele foi completamente queimado pelo Deus Todo-Poderoso, e nós observamos que o Senhor, depois que o sacrifício foi feito, Elias pegou e falou para Acabe que ia chover, e de repente nós vemos que o Senhor respondeu com chuva. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender que Deus ele vai responder a nossa oração desde que nós venhamos a edificar o nosso altar, desde que nós coloquemos na nossa vida como sacrifício vivo e santo diante do Senhor, que nós venhamos a fazer dessa forma. Agora é interessante notar que quando Acabe chega diante de Jezabel, porque Elias disse para Acabe correr, porque havia ali um barulho de grande chuva, né? Que grande chuva ia atingir aquela terra. Veja bem que Acabe, ele teve um sentimento diferenciado, ou seja, ele pegou e falou para Jezabel tudo o que havia acontecido. Parece que ele não estava agradecido pela chuva que o Senhor estava dando, a renovação daquela terra. Meus irmãos, nós temos que ficar alegres com o Senhor. Nós não devemos murmurar, não devemos estar falando para os outros, sabe? Olha, Deus está assim, Deus está assado, sabe? Reclamando de Deus, meu Pai dos céus, não é? Tem muita gente que reclama de Deus, nós não podemos fazer esse tipo de situação de forma nenhuma. Vemos que Acabe ele começou a murmurar diante de Jezabel, começou a relatar aquilo que Elias fez, mas não de uma maneira positiva, mas de uma maneira negativista, porque até parece que Acabe estava gostando daquela situação em que o povo estava em intensa miséria. Mas observe bem que Jezabel prometeu que matar Elias, né? Prometeu matar Elias, e diz a palavra aqui que ela mandou o quê? Mandou ali um mensageiro relatando tudo para Elias, o que Jezabel iria fazer com ele. Olha só, meus irmãos, e nós observamos que Elias deixou o seu moço ali em Betseba, e ele começou a fugir no deserto, começou a andar no deserto. Meus irmãos, muitas vezes o inimigo ele quer colocar medo no nosso coração, parece que tudo está um deserto, mas nós vemos aqui que embora Elias estava enfraquecido, né, por aquela situação, mas ele foi ao encontro do Senhor. Ei, se você está
passando por uma situação, por um deserto, parece que você está desistindo de tudo. Saiba de uma coisa, procure a resposta no Deus Todo-Poderoso, procure a resposta naquele que pode te alimentar com água e com pão, aquele que muitas vezes, sabe, ele te fortalece. Meus irmãos, nós podemos ver que Elias, ali ele ficou totalmente ali sonolento, ficou depressivo, ficou triste, ficou acabrunhado naquele momento, mas só que nós observamos que o anjo do Senhor, ele veio ali e colocou um pão fresquinho ali para Elias, colocou água para Elias. Meu Deus do céu, nós vemos que ele foi completamente alimentado. Aleluia, o Senhor alimenta a tua alma nesse instante, o Senhor te dá a água da vida, o Senhor dá o que? Dá o pão da vida, que é Jesus Cristo, para que você possa caminhar, para que você não venha desistir, para que você não venha parar, meu irmão e minha irmã. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque Elias, ele tinha que caminhar 40 dias e 40 noites, e este alimento fez com que ele pudesse ter resistência ali e pudesse encontrar o Senhor no monte, aleluia, no monte Horebe. Meu Deus dos céus, o Senhor quer que você encontre a Ele, o Senhor quer falar com você, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te levantar neste momento, aleluia. Nós vemos ali, meus irmãos, que de repente Elias entrou naquela caverna escura. Aí nós vemos aqui no capítulo de número 19, no versículo de número 11, que diz assim: estava no vento, não é? E diz aqui a palavra do Senhor, olha só, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Então veja bem que nas movimentações que Elias estava acostumado, ele achava que Deus estava estava no vento e estava também no terremoto. E diz aqui, depois do terremoto, um fogo, né? Um fogo, olha só, um fogo. Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, que muitas vezes Deus fala no silêncio, né? Nós muitas vezes podemos achar que Deus ele está no fogo, no vento, sabe, nas movimentações. Meus irmãos, tomemos cuidado com isso, né? Porque Deus, ele muitas vezes também ele está no silêncio. Deus ele age da forma como ele quer, não da forma como nós queremos. Nós temos que buscar o Senhor e ver na onde que o Senhor quer tratar conosco, como Deus quer falar conosco. Você está entendendo? Olha só que coisa tremenda, né? E diz aqui a palavra do Senhor, né? E depois do fogo, uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Então, vemos aí, observamos que Elias entrou na caverna. E dentro da caverna, houve ali, né, diversas formas que Elias estava acostumado. Olha só que coisa tremenda, né? E dentro desse costume que Elias tinha, ele se esqueceu que Deus pode falar no silêncio, não é? Veja bem, olha só. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento terremoto, depois do terremoto o quê? Fogo. Mas Deus não estava nessas coisas. Deus queria falar com Elias, tratar com ele através do silêncio. Então, que nós venhamos aprender, meus irmãos, que nós venhamos a ficar quietinhos, sabe? Eu sei que a tribulação, eu sei que muitas vezes Jezabel, eu sei que os problemas, né, quer nos enfrentar, muitas vezes quer nos debilitar, muitas vezes quer nos manietar, muitas vezes quer nos parar, mas só que no silêncio o Senhor fala também. Ele diz: acalma o teu coração, acalma o teu coração, né? Nós temos que ficar calmos, nós temos que ficar calmos e esperar no Senhor. E Elias, veja bem, depois que ele saiu, depois que Deus falou com ele mansamente, aí ele saiu da caverna. Então, isso nos dá o quê? Dá a entender que nós devemos sair da caverna também. Nós não devemos ficar presos a determinadas coisas em nossa vida, né? Ao medo, a pensar que Deus está no fogo. Ai, por que Deus não fala comigo? Ai, por que Deus não me responde? Por que Deus... Muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, que Deus vai falar.
Deus nunca deixa o seu servo ou a sua serva confundido. Daí por diante nós podemos aqui analisar que Elias, depois que ele saiu da caverna, Deus falou para ele, ele pensou que estava sozinho. Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Você não está sozinho, e diz a palavra, né? O Senhor disse, olha, diante de Baal aí, essas pessoas não se dobraram, 7.000 pessoas não se dobraram a Baal, 7.000 pessoas não se dobraram e nem beijaram os seus pés. Meu Deus do céu, meus irmãos, temos que entender que existem pessoas que não estão se dobrando a Baal, que nós temos companheiros fiéis a Deus, que temos companheiros que estão orando por nós, que estão buscando a Deus por nós. Então, que nós venhamos a nos fortalecer nisso, a ter esperança no Senhor, porque Deus ele não vai deixar que nós venhamos a sucumbir, né? E uma coisa muito interessante, que Elias, ele teve nova força. Aí você pensa que ele correu de Jezabel? De forma nenhuma. Elias foi lá enfrentar Jezabel. Veja bem, com as suas energias completamente, não é? Completamente aí renovadas, o seu chamamento renovado, claro que dentro de um determinado tempo, porque Eliseu ia tomar o seu lugar, segundo a vontade de Deus. Mas Elias estava completamente renovado. E você pode dizer que Jezabel matou Elias? Não matou não, meu irmão. Porque Elias ele foi tomado pelo Senhor e foi com um carro de fogo, ele foi ali diante do Senhor ter um encontro com Deus. Deus ele quer que você tenha um encontro com Ele. Deus quer que nós venhamos a ter um encontro com Ele. Renovar as nossas forças diante dessa situação, diante das lutas, das adversidades. Que nós possamos buscar força em Deus. Deus ele tem um pão quentinho. Deus ele tem a água da vida, que é Jesus Cristo para nós. Nós não devemos desistir, mas nós devemos continuar. Não se abale por nada, meu irmão e minha irmã. Não se abale pelas coisas dessa vida. Não se abale pelas situações, mas que nós venhamos a ficar firmes na presença do Senhor, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, visita meu irmão e minha irmã, toma em tuas mãos, Senhor, quebra todo o aguilhão, toda obra contrária, repreende toda obra das trevas. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai amado, porque precisamos de Ti, meu Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso pão da vida, o Senhor tem força, o Senhor tem graça, o Senhor tem renovação para o Teu filho e Tua filha, que agora o Senhor esteja alcançando para a glória de Deus. Nós te louvamos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus,
rosto do Senhor resplandeça sobre ti e tenha a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, e fique na graça e na paz do Eterno. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a você. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia, a vitória do povo de Deus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus.